Eu que agradeço. É sempre muito bom, né, poder falar um pouquinho do que Deus tem feito, compartilhar a experiência, né, de crescimento, a trajetória. É muito bom poder dividir. Que bom, né? Deus preparou um tempo para mim e para vocês, um tempo de crescimento. Eu queria pedir para o pessoal que está mais no fundo chegar um pouquinho mais para frente, para a gente ficar bem pertinho. Quem puder. As meninas estão de parabéns. A hora que chamou, elas pularam aqui para frente. Eu falei, yes! Eu vou falar para elas. Eu gosto de falar perto das pessoas, que a gente sente mais, né, esse calor humano. Eu gosto de ver o rostinho de todo mundo, né, ver a carinha de cada um, enquanto são pessoas únicas, né, cada um que está aqui, tão especial. Então, eu gosto de ver a cara das pessoas. Eu acostumei, né, gente? A gente trabalha com gente. Aí ela falou que eu ia falar lá. Eu falei, não, lá não, põe eu lá embaixo, para ficar mais perto de vocês. Bom, a Jennifer me pediu para falar sobre autoestima com vocês. E é um grande desafio nos nossos tempos falar sobre autoestima, apesar de que eu acho que nós nunca falamos tanto sobre autoestima, inclusive dentro da igreja. Mas eu considero que é ainda um enorme desafio para nós entendermos de fato, como cristãos, como é que a gente pode lidar com isso da maneira como Deus quer. Tá bom? Como psicóloga, eu vou passar, então, para vocês um pouco do conceito, um pouco daquilo que a gente aprende, né, com a nossa experiência com o tempo, mas também um pouquinho do que eu, como cristã, do que aquilo que eu considero importante para nós. Tá? Eu acho que tem algo específico para nós sobre a autoestima. Bom, deixa eu ver minha colinha aqui. Só para orientar um pouquinho, deixar aberto. Apesar de que eu gosto de falar como se estivesse conversando, então. Bom, eu vou definir um pouquinho para vocês. Quando a gente fala em autoestima, todo mundo já pensa uma coisa. Mais ou menos assim. Eu gosto de mim, eu estou super legal, todo mundo me vê bem, eu estou lá em cima. Tipo, estou no alto. Né? Às vezes as pessoas linkam com o modo de se vestir, as modas que existem, o tanto que as pessoas consideram a gente, então o que eles falaram, e uau, eu sou muito legal. Quem que entende mais ou menos, ou já ouviu mais ou menos isso a respeito de autoestima? Você tá uau. Hoje em dia, principalmente, todo mundo tem que estar assim, sabe, sensacional. Vocês não acham isso? É uma cobrança, né, de tudo. Se você ficar passando o dedinho naquelas coisas que vocês sabem o que é, vocês sabem? Aquelas coisinhas que a gente faz assim, ó, vai passando para ver? Eu nem tenho essas coisas, tá, gente? De vez em quando me dá uma crise de abstinência, eu vou lá nos coisas da minha filha, olho um pouquinho, depois saio correndo, falo, nossa, treino me faz bem. A gente vê muito hoje apelos, né, nas redes sociais, nos TikTok da vida, Instagram, Facebook e etc. As pessoas postam, né? E aí a gente vai lá e dá uma zoiada assim nos outros, fala assim, fulano está viajando. Nossa, que legal. Fulano comprou tal coisa. Nossa, fulano teve neném, a criança é bonita. Nossa, aquilo. E as pessoas estão acostumadas a pensar que a autoestima é aquilo lá, que está lá, postado lá. Tudo bonito. Alguém já se sentiu assim, sabe, murcho, quando olha aquelas coisas lá? Parece que a vida de todo mundo dá certo, menos a sua. Parece que todo mundo tem tudo que quer. Vocês já sentiram isso? Vocês são um ser humano igual eu?
pelo amor de Deus, né? Você fica olhando, todo mundo viaja, sabe? Todo mundo está feliz, todo mundo. Tem uns excomungados que de vez em quando fica, né, postando os pior lá também. Você não quer nem ver, né? Mas, de uma forma geral, as pessoas pensam que a autoestima é isso, é esse conceito aí. Tá? Hoje, o apelo para a gente ser muito feliz e muito bem-sucedido, e isso é ter autoestima, é muito grande. Nunca houve tanta exposição assim da vida alheia e, às vezes, da nossa própria, e tanta comparação. Isso está provocando um caos, gente. Eu estou vendo tanta gente sofrer por causa disso, mas tanta gente sofrer. E tem hora que eu falo assim, eu já te falei para você parar com esse negócio de ficar vendo essas coisas, pelo amor de Deus, pare de sofrer. Porque as pessoas ficam se comparando o tempo inteiro e achando que elas não estão legal, porque como é que eu posso ter autoestima se eu não tenho tudo isso que as pessoas têm? Só que isso não é autoestima, tá bom? Definitivamente, não é. Então, vamos tentar definir um pouquinho o que é autoestima e como que a gente pode lidar com isso e depois ver como cristãos, que é mais importante ainda. Então, autoestima, em primeiro lugar, não tem nada a ver com alto, né? A gente pensa que alto é alto. Não é o meu caso, que eu sou baixinha, estou de salto. Você riu porque você é baixinha, né? Então, esse alto de autoestima não se refere a grande, tá? Se refere àquilo que é pessoal, é referente à pessoa, então, a mim mesma, tá? Autoestima. Estima. Quem é um tiquinho mais velho que eu, ou mais ou menos tão velho quanto eu, sabe que estima, né? A gente falava assim, eu te estimo muito, né? Outro dia eu mandei um e-mail para uma senhora, falei assim, eu estimo muito você. Ela vai entender. Os novinhos não entendem tanto, mas estima é o valor, tá bom? Se eu dou valor, é ter valor. Então, a autoestima é o valor que se dá a si mesmo, tá bom? É o valor atribuído a si. Tá? Então, tem a ver com o conceito, tem a ver com a identidade que eu tenho a respeito de mim mesma. Vocês estão vendo que não tem nada a ver com aquela coisa alta, tem nada a ver com isso. Tá bom? Bom, como que essa autoestima ela é construída? A gente já vem com o valor da gente assim de cara? Sim. O valor que Deus definiu, nós vamos falar dele depois. Eu vou falar dos aspectos emocionais, humanos primeiro, e depois o valor atribuído por Deus. Quando a gente nasce, a gente não sabe o valor que tem. Ninguém nasce e fala assim, Deus me conferiu um valor enorme, eu sou um ser humano de valor. Quem que dá o valor para nós? Quem, gente? Quem dá valor para nós? Quem? Deus. Além de Deus, quem mais? Os humanos, em geral, tá bom? As pessoas com quem a gente convive. É nos relacionamentos que a gente vai aprendendo o nosso conceito e o nosso valor. Então, para eu saber, minha mãe falava assim, me dava uma raiva isso, que eu não podia brigar. Ela falava assim, meus irmãos eram bravos, briguentos. Mas ela é mansinha. Eu queria brigar, mas não podia. Ela falava, não, ela é calminha, essa é calminha. Eu não sou, eu quero brigar também, eu quero ser brava. As pessoas vão dando para a gente um retorno de quem a gente é. Então, a gente escuta e fala, então eu sou calminha. Gente, eu não era. Era mentira. Eu acreditei 40 anos. O ano passado, eu já tenho 47, tá, gente? Mas o ano passado eu falei assim, mas que raio de negócio que eu não posso ser brava, agora eu quero ser brava. Eu vou ser brava também. Porque só meus irmãos podem ser bravos. Também vou ser brava. Mas a gente ouve
e vai atribuindo os nossos conceitos e os nossos valores. Ser mansinha pode ser bom, pode ser ruim. No caso lá, ela achava que era bom. Então, eu falei, se ser manso é bom, então tem que ser bom. Então, tem que ser manso. Né? Ela falava que era ruim ser bravo, então deixa os meus irmãos ser ruim e eu sou boa. Pronto. Não tem nada a ver. Mas eu atribuí um valor. E assim a gente vai somando. Se falar que é bonito, a gente põe bonito para dentro. Se falar que é feio, a gente põe feio para dentro. Se falar que é legal, a gente põe o legal para dentro. Se falar que fala demais, que isso ou que aquilo, tudo que for falado quando a gente é criança, a gente vai engolindo, porque a gente não sabe separar o que é bom, o que não é bom, o que eu sou, o que eu não sou. E assim a gente vai formando um conceito. E a partir do conceito, a gente forma um valor. Então, eu passo a dar valor para mim ou não. Me acho legal ou não me acho legal. Me acho certo ou errado. Enfim, eu começo a dar valor. Então, isso é a autoestima. É o valor, junto com o conceito que eu formei a respeito de mim e que eu tenho hoje comigo. Todo mundo tem um conceito, atribui um conceito e um valor a si mesmo. Todo mundo. Sem pensar, ninguém precisa pensar. Quer entender? Por exemplo, você faz alguma coisa e aí você acha que não está muito legal. Falaram para você que não era legal fazer aquilo. Aí você fica pensando, eu acho que as pessoas não vão gostar de mim porque eu fiz isso. Não é bom? Então, eu criei um conceito de mim. Quando eu faço isso, eu não sou legal, eu não sou bom. Tá legal isso, gente? Não é legal, mas a gente faz. Deus, a mesma coisa. Se eu peco, pequei. Aí eu acho que eu não vou orar, eu acho que eu não posso fazer muita coisa hoje, porque eu fiz tudo errado, Deus não queria, e agora eu acho que Ele não está legal comigo. O que Adão e Eva fez quando pecaram? Vamos esconder. Porque tiveram um conceito de si mesmo, nossa, eu perdi o valor. Só que a autoestima não é perder valor por conta daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Mas todo mundo aprendeu isso na vida, porque faz parte desse universo que a gente vive, contexto o homem caído, pecado. Bom, o que seria, então, a autoestima saudável? Então, a autoestima é o autoconceito, o autovalor, aquilo que a gente foi aprendendo ao longo da vida. Mas pode ser bom, pode estar legal, correto, adequado, pode não estar bom. Pode estar tudo errado. Posso ter aprendido tudo errado a respeito de mim, e não é o que Deus queria, enfim. Como é que eu vou entender, saber o que é o conceito correto? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. A autoestima saudável, ela baseia-se no valor de si mesmo como alguém importante por aquilo que é, não pelo que faz. Então, se eu fiz certo ou se eu fiz errado, eu tenho valor? Sim. Se eu fui bom ou se eu fui ruinzinho hoje, o ano passado eu aprendi umas coisas ruins assim. Falei, hoje vou ser ruim. Se eu vou parar de ser mansinha, se eu vou responder, se fez mal para mim, falou para mim bobeira no supermercado, não é verdade, não sei o quê. Aprendi. Não foi muito legal, não. Eu prefiro ser mansinha, mas tudo bem. Então, eu fiz aquilo que, sei lá, eu achava que não devia. Mudou o meu valor? Não. Então, o conceito de ser importante, independente daquilo que você faz. Isso é autoestima saudável. Então, ok. O conceito de ser único. Você sabia que só tem um de você? Vocês sabiam? Não tem, mas Deus não fez ninguém mais igualzinho a vocês. Então,
o conceito de ser único. Único. Isso é incrível. Incrível. Só existe um ser humano igual a você. Deus não fez nenhum igual. Isso está dentro daquilo que a gente considera uma autoestima saudável. Eu sou único. Meu valor está definido. Eu sou um ser humano único. As características que Deus me deu, elas podem até aparecer em outras pessoas, talentos, dons, habilidades, traços específicos. Só que a combinação de tudo isso que é peculiar. A minha é só minha. Ninguém mais tem. Né? Só tem uma de mim nesse mundo. Meu marido diga amém, Jesus. Não é? Eu também tenho que dizer amém. Se ele encontrasse outra de mim, eu estava perdida, hein? Bom, a autoestima saudável também é um conceito adequado a respeito de si mesmo. Gente, tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. Não. Por que, então, eu só poderia me aceitar e me dar valor se eu for perfeito ou fizer tudo certo? Está errado isso. Para ter uma autoestima saudável, eu preciso entender que eu sou eu, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, com tudo que eu tenho, e eu continuo tendo valor. Então, eu preciso aprender a entender quem eu sou, tudo que eu tenho, de bom e de difícil, e falar, eu aceito. Ah, mas e aquela parte de mim que eu não gosto? Né? Gente, não chega uma hora que a gente fala assim, ah, mas isso daqui não queria, não. Não é legal. Tem. E tudo bem, porque eu sou um ser humano, certo? Tem alguém que gosta de tudo, 100% de si mesmo? Não, só no céu que nós vamos ser assim, gente, porque aqui, né, na terra, tudo foi corrompido pelo pecado, então faz parte ter coisas que não queria desse jeito. E se fosse tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto também, né, aí eu ia ser muito mimada. Então eu preciso ter um conceito adequado de mim. Eu não sou perfeito e nem sou o pior ser humano do planeta. Eu sou só um ser humano, mas o único. Eu sou só um ser humano, mas só tem um de mim. Não tem mais nenhum. Tá? Isso faz muita diferença. Porque quando eu estou tendo a ir lá para o fundo e achar, não, eu não queria ser assim e tal, eu tenho que falar, parou? Vamos? Vamos sair daí, desse lugar, que Deus não fez você para ficar nesse lugar? Quando eu estiver me achando, eu não consigo, gente, muito baixinho. Um ser humano muito grande, né? E os ralé assim, para baixo de mim, opa! Vocês entendem porque a autoestima não é o conceito do mundo? Está todo mundo dizendo que a autoestima é você estar melhor que os outros. Não. De jeito nenhum. Enquanto ser humano, nós somos humanos. Não perfeitos, falhos como todos os outros. Mas somos únicos. Somos únicos. Então, tem características que são só minhas, que me definem como eu. Mas não sou melhor nem pior que ninguém. Nem melhor e nem pior. Gente, eu não estou falando de característica que eu tenho que é melhor que o outro. Por exemplo, nosso amigo ali, lindo, toca bateria, né? E ele pode tocar bateria melhor que outras pessoas, porque Deus deu esse talento para ele. Glória a Deus, tá bom? Não é disso que eu estou falando, de características. Eu estou falando que, enquanto ser humano, eu não tenho direito de achar que eu sou superior. Eu sou humano, tá bom? Então, a autoestima saudável, ela passa por isso. Eu não tenho necessidade de ser nem melhor nem pior que ninguém. Eu só sou eu. E eu não quero ser mais nada além disso. Quero ser eu mesma. Tá?
Bom, o que está dentro das características de quem se atribui um valor bom, adequado? Então, essa pessoa é responsável por si mesma, pelas próprias escolhas. E a gente não passa a vida olhando para os outros falando assim, ah, é porque fulano fez tal coisa para mim, não olhou, não me cumprimentou e tal. Eu não estou legal, minha vida não está boa, e porque aconteceu tal coisa no meu passado, na minha história. A autoestima saudável, ela obriga a gente a falar, olha, vamos sobreviver, vamos superar, vamos crescer, vamos além. Você não, quando você tem uma autoestima saudável, você não é definido pelas dificuldades, pelas coisas difíceis que te aconteceram. Você vai além, você encontra um propósito, você cresce. Tá bom? Então, isso é autoestima saudável. Você não fica concentrado em si mesmo o tempo todo. Gente, é tão triste o tempo inteirinho parado pensando na gente. Ai, fulano não me cumprimentou por causa daquilo. Ai, é tudo sobre mim. Tem gente achando que a autoestima saudável é tudo sobre si mesmo. Eu o tempo inteiro. Não. A autoestima saudável é quando eu nem tenho que ficar pensando em mim o tempo inteiro. Eu vou viver, fazer o que Deus quer, ser feliz, desenvolver meus talentos, crescer. Tá bom? A gente não fica preocupado com o Instagram. Entendeu? Vocês já viram a quantidade de gente que fica checando para ver se postou uma coisa? Quem curtiu? Vocês já viram? Quantas curtidas tem? Né? Quantos views? Então, gente, não é bom. Não é saudável. A autoestima saudável é fazer o que você quer. Você quer postar, posta. Mas seja livre. Quem quiser curtir, que curta. Quem não quiser curtir, não curta. O que você faz, faça para Deus. Deus pôs talentos em você. Se você é bonito e quer postar, poste a sua foto bonita. Mas para que ficar vendo quantos teve e definir se você é tão bonito assim ou menos bonito assim pela quantidade de pessoas que curtiu? Para que ficar vendo se as pessoas gostam mesmo de você ou não? Quem diz que isso define você? Tá? Então, quem tem autoestima saudável não fica o tempo inteiro pensando em si mesmo. Está livre. Tá bom? Está livre. Então, outra coisa que eu já falei, o seu valor está naquilo que você é, não naquilo que você faz. Quem tem autoestima saudável é capaz de se perdoar quando falha e também é capaz de perdoar os outros. Você conhece alguém que não sabe perdoar? Que não consegue lidar com isso? Talvez a pessoa precisa construir um conceito melhor de si mesmo. Sabe por quê? Porque quem não consegue perdoar o outro também não consegue perdoar a si mesmo. Porque acho que não pode falhar. Eu não posso falhar, o outro também não. Gente, é tão libertador ser só um ser humano, porque você falha e você se perdoa. O outro falha, você perdoa também, porque você falha. Você sabe que você pode pisar na bola também. Então, isso é libertador. Nossa, graças a Deus, porque eu estava carregando um fardo tão pesado de ter que ser alguém que não falha e de ter que ficar repassando, que todo mundo faz. Ai, que canseira que dá isso. Eu vejo isso o tempo inteiro, gente. Eu lido com gente, é o tempo inteiro isso. Tá bom? Então, é assim, o que falou, por que falou, a intenção que teve, e aí fica amarrado naquilo ali, não consegue sair, né? O que o colega fez na escola, o que ele quis fazer. Gente, tem crianças presas nisso. Entende? Chega lá, o que o outro fez, porque devia ter feito outra coisa, porque não gosta de mim, porque... ensina seus filhos a serem livres dos argumentos dos outros. Ensina seus filhos a serem
donos de si mesmos, daquilo que eles vão fazer ou deixar de fazer, independente do que os outros querem, pensam, acham. Só tem uma coisa que você pode orientá-los. Claro, a palavra que te orienta e você orienta de acordo com a palavra. O resto não interessa. Tá? Então, a autoestima saudável é essa capacidade de se perdoar, porque eu sou um ser humano e eu falho mesmo. E tudo bem se eu falhar. Porque até Deus me perdoa. Se Deus me perdoa, quem sou eu para não me perdoar? Eu estou achando que eu tenho que definir regras que Deus já definiu antes de eu existir. Ele sabia que eu não tinha capacidade para isso. E Ele me perdoa. Então, quem sou eu para achar que eu tenho que ser perfeito? Perfeccionismo é uma armadilha, né, gente? Se eu falar para vocês a quantidade de gente que tenta ser perfeito, vocês não têm a menor noção. O tanto que isso escraviza as pessoas. É do capeta esse negócio. Aprisiona, amarra as pessoas numa tentativa angustiante de não falhar. Quanto mais você tenta não falhar, mais você falha. Já viu quando você tem que fazer alguma coisa com pressão? Vocês já fizeram uma prova que o professor estava do lado, assim, ó, olhando? Outro dia, meu filho faltou na prova, e aí teve que fazer a prova só com uma pessoa. Aí ele disse que o cara ficou olhando ele assim, aí ele não conseguia lembrar de nada. Tinha esquecido tudo, ele sabia tudo, mas aí o professor ficou lá, olhando para ele. Aí ele achava que ele tinha que fazer a prova logo. Pronto. Olha a pressão, gente. Vou fazer certo para agradar o outro, sei lá para quê. Nós não fomos feitos para isso. Deus não fez a gente para ficar preso nisso, nesse padrão de ser perfeito, de fazer tudo correto, de corresponder à expectativa dos outros. Não é assim que funciona. Nós temos que corresponder a Deus. Tá? Aos maridos também, tá? Mulheres. E homens também, vocês sabem. Bom, e filhos aos pais, tá, gente? O resto tem muita coisa escrita aqui na palavra, vocês conhecem. Não use o que eu estou falando contra mim, porque tem gente que sai falando que eu falei um negócio que eu não falei. Então, não estou falando de corromper a palavra, tá bom? Estou falando que a gente não pode ser escravo da expectativa das outras pessoas, tá bom? Bom, a autoestima saudável reconhece a sua beleza, as suas peculiaridades. Gente, Deus não fez a gente para ser perfeito, mas Ele fez a gente para ser excelente. A Bíblia diz que Ele nos criou à imagem e semelhança de quem? Dele mesmo. Uau! Sabe o que significa? Que nós parecemos com Ele. Que nós temos a natureza dele em nós. Ele é o nosso pai, nós somos filhos, então nós temos que ter a cara do nosso pai. A excelência dele habita em nós. Por isso que a autoestima não tem nada a ver com o que as pessoas estão buscando aí. Tem a ver com a excelência de Deus em nós e através de nós. E não é para eu me engrandecer. Porque eu te falei que a autoestima saudável, eu estou um pouco me lixando se sou eu que estou fazendo, se é o outro. Se o outro faz, eu falo legal. Se eu faço, eu entrego para Deus e pronto. Tá bom? Mas a excelência de Deus habita em nós. Ninguém pode esconder a excelência. E é por isso que você não pode se achar menos, porque Deus colocou a excelência dele em você. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Gente, é um absurdo um cristão, né? E eu vou explicar isso para vocês, mas é um absurdo um cristão se achar inferior. Nossa, eu sou uma pessoa desqualificada, eu sou uma pessoa que não tem talentos, que não tem nada. Deus me fez menos, Deus me fez pior, Deus falhou comigo. É um absurdo.
Porque Deus distribuiu a excelência dele com o humano. Pensa, o que eu sou? Só um ser humano. Mas Deus compartilhou a excelência dele comigo, com você. E a gente pega os talentos que Deus deu para nós e, às vezes, esconde. Não pode. Não pode. Porque se Deus compartilhou a excelência dele com você, é para você brilhar para a glória de Deus. Não é para você brilhar para ser melhor que o outro, não é para você brilhar para conseguir views, não é para você brilhar para nada além de glorificar a Deus. Tá bom? Acredite, a excelência de Deus está em você. Existem propósitos para os quais Deus fez cada um de nós. Ninguém nasceu sem ser do propósito e do agrado de Deus. Ele chamou todos nós para sermos filhos dele com propósitos específicos. Cada um de nós está lá na palavra, quando diz, né, a igreja, as funções diferentes de cada um, como a gente deveria se relacionar. Isso tem a ver com autoestima e alto valor. Então, você não foi feito para ser perfeito, você foi feito para ser excelente. E isso é excelente. Tá bom? Quando você leva isso para o seu trabalho, você é excelente no seu trabalho. Quando você leva isso para o seu casamento, você é excelente. Quando você leva isso para a escola, você é excelente no trabalho que você faz, nas tarefas, no cumprimento de tudo, você é excelente. A autoestima, ela te ajuda a entender isso. A excelência de Deus está em todas as coisas que a gente faz. Quando eu arrumo a minha casa, quando eu faço um bolo, hoje fiz bolo de cenoura, ficou uma delícia. Superei. Eu falei para o meu marido assim, descobre meu ingrediente secreto que eu pus nesse bolo. Eu pus uma pitadinha de sal, então ele foi um tiquinho salgado. Ficou muito bom. Tudo que você faz tem que ser excelente. E tem que ser para a glória de Deus. Tudo, gente, um bolo de cenoura tem que ser excelente. Tem que ser o melhor. Para a glória de Deus. Você está limpando a sua casa, é para a glória de Deus. Se você está carregando um fardo pesado, né, de trabalhar e de trazer o sustento para a sua casa, é para a glória de Deus. A autoestima tem a ver com tudo isso. Porque eu não posso fazer nada disso sem ter entendimento de quem eu sou. E se eu sou essa pessoa, então eu me comporto como alguém que sabe quem é. Tá? Não tem autoestima sem identidade. Então, é preciso que essas coisas estejam absolutamente juntas. Bom, já falei muito sobre vocês serem excelentes. Vocês já estão acreditando? Todo mundo vai sair pulando, sim? Eu sou excelente, viu, meninos? Excelentes. Agora eu vou falar sobre a autoestima que não é para a gente ter, tá bom? Então, o conceito errado sobre si mesmo. Uma das coisas que a gente mais vê no conceito errado de si mesmo tem a ver com comparação e competição. As pessoas se medindo o tempo todo. Tá? Eu já falei de outras maneiras, mas eu queria que você tivesse uma noção de que Deus não fez a gente para medir com ninguém. Ninguém. Não é para você se medir com ninguém. Você só pode se medir com uma única pessoa. A minha filha fala assim, meu eu do futuro e o meu eu do passado. Né? Você pode medir você com o seu eu do passado, você vê o tanto que você cresceu e falar assim, uhul, vamos para frente. Tá? Então, não olhe para os lados. Não é para olhar para o lado. Tem uma história muito bonita das Crônicas de Nárnia. Quem já leu com os filhos? As 7 Crônicas, do C.S. Lewis. É muito bom. Ensina muito do caráter de Deus para as crianças. Crianças e adolescentes, quem quiser ler, vale muito a pena. São histórias muito bonitas e histórias que ensinam a crescer. E daí, o menino passa lá por uma trajetória difícil de tudo, né? Difícil demais. O leão arranhou ele, e ele passou no meio da montanha, ele passou frio, ele passou fome, o pé dele está sangrando e tudo. E a amiga dele
não passou. Os dois chegam lá do outro lado, termina a missão do jeito que era para terminar, mas ele está num estado, ela está no outro. E aí eles encontram o leão, e ele vai lá falar com o leão, fala assim, uai, mas por que ela não passou por isso e eu passei? E aí o leão, que é Deus, né, responde assim para ele, filho, eu não falo com ninguém sobre a história do outro. É isso. Não é para a gente se comparar, nem com os amigos da escola, nem com as pessoas que estão postando coisas, com ninguém. É a sua história, é você e Deus. É sobre isso. E você precisa aprender que olhar para o lado é cair, é tropeçar. Olhou para o lado, tropeçou. Olhou de novo, caiu. Olhou mais uma vez, vai ficar lá um tempo. Tem gente adoecendo por causa disso. Fica se medindo o tempo inteiro, comparando, quer saber quanto dinheiro o outro tem, por que o outro conseguiu comprar tal coisa e eu não consigo. Querido, tem coisas que nós não vamos saber. Deus não explica. Por que o fulano teve que passar por uma coisa horrível, uma doença grave, e o outro não? Eu não sei. Ninguém sabe. Não vai ser revelado para nós em muitos momentos. Alguns terão um entendimento melhor, mas nem todos. E não é sobre olhar para o lado aqui. Então, não se compare. Ok? Pare de competir. Se meça com você mesmo. Olha para trás, vê se você cresceu, olha para frente, cresce mais e vai. Ok? Beleza. Vocês têm que ser obedientinhos, tá, gente? Eu sou brava. Eu pareço brava, gente? Tem uma amiga minha, ela foi minha discípula na igreja, ela falou assim, nossa, você é muito brava. Tá bom, né? Bom, relaciona tudo consigo mesmo, já falei para vocês isso. Então, quem não tem autoestima saudável fica o tempo inteiro pensando em si, né? O Tim Keller, ele fala sobre o quanto o autoesquecimento é libertador, eu não ter que ficar pensando em mim, nem como mais, nem como menos do que eu sou, eu nem ter que ficar pensando tanto em mim, né? O Salmo 130 e alguma coisa, um pastor que deve saber, que eu não sei muito as referências, mas ele fala assim, né, quando ele faz calar e sossegar a alma dele, né, como é que eu aquieto todas essas cobranças, essas necessidades dentro de mim e entrego para Deus, né, confio nele, espero nele, né, paro de ficar inquieto por tudo, tá bom? Gente, a alma da gente é inquieta, né? Vamos combinar. Ô, trem difícil, né? Um negócio. Mas Deus, por que tinha que ser assim, né? Por que a alma precisava ser tão inquieta? Mas ela é, né? Fica olhando para os lados, vendo as pessoas, comparando, perfeccionismo, pensando em si mesmo o tempo inteiro, necessidade de se orgulhar. Oh, meu Pai amado, como é difícil. Não é simples. E construir uma autoestima saudável tem a ver com vencer tudo isso. Se vocês pensarem bem, tem a ver com santificação, em ser mais santo, né? Em vencer o pecado. Vocês sabiam que quem não tem autoestima saudável não se responsabiliza por si, é tudo culpa do outro? É sério. Eu conheço gente que olha para o outro e fala assim, uai, mas Deus foi um injusto, viu? Dá um marido legal para essa pessoa casar e dá um traste para mim. Uai, por que você casou com o traste? Viu, gente? Tem um pastor que falava assim, né? Antes de casar, ô, meu filho, abre o olho, presta atenção, né? Escolhe bem e tal. E depois que casa, meu filho, fecha o olho agora. Fecha o olho. Segue em frente, fecha o olho. Né? Quem não escolheu ainda, né? Quem é adolescente, jovem, quem está crescendo ainda, escolha uma pessoa de Deus, que tem um caráter cristão. Eu falei para minha filha assim, filha,
negócio é o seguinte: se você puder escolher um bonitão, que tem dinheiro e seja cristão, beleza, mas se você tiver que escolher entre qualquer um dos três, escolhe o caráter. Escolhe o caráter. Porque quem tem um caráter cristão vai correr atrás do dinheiro, vai dar um jeito, se cuidar e ficar bonitão, e você vai ficar feliz. É isso que você escolhe. Escolhe o caráter, tá bom? Então, gente, quem, né, tá de olho por aí, né, quer casar, quer namorar e tal, presta atenção. Escolhe direito. Por quê? Porque depois a responsabilidade é de quem? É nossa. É a gente que escolheu. Não vai pôr a culpa em Deus, não. Uma vez uma mulher falou para mim assim no consultório, ela não queria se responsabilizar pelo marido que ela escolheu. Ela dizia que ele era um traste. Aí ela falou assim para mim que ela perguntou para Deus no dia assim, ó, me dá uma resposta aí se é para eu casar com ele ou não. Aí ela disse que olhou para o céu, as nuvens fizeram o formato das iniciais do homem do cara, do nome do cara. Eu falei, misericórdia, Deus está usando nuvens agora para mandar telegrama? Não, gente, não. E agora a culpa é de Deus. Sabe o que é isso? É a pessoa que não quer se responsabilizar. São suas escolhas. Faça bem as suas escolhas. Olha aqui para você escolher. O que Deus deixou aqui? Ó. Tudo que você precisar escolher está aqui. É o seu manual. Então, depois não pode culpar a Deus nem aos outros pelo seu próprio fracasso. Entende? Você pode pedir ajuda a Deus e aos outros, mas não pode culpar ninguém. Tá bom? Ajuda. Deus colocou a gente um do lado do outro. Eu posso falhar, gente, escolhi errado, e agora? Então, falhei. Eu falhei. Eu não devia ter ido por aqui, eu fui, deu ruim. E agora? Agora eu junto meus cacos, eu busco a Deus, eu cresço e vamos embora. Entende? Mas eu não posso culpar ninguém. Quem tem autoestima fala assim, eu que escolhi. Fui eu que errei. E tudo bem, eu me perdoo, eu falhei até comigo mesmo, eu falhei talvez com Deus, mas Deus me perdoa, eu também me perdoo, então vamos levantar e vamos embora. Tá bom? Falhar é humano. E eu não posso responsabilizar ninguém. Mas, se eu tenho uma autoestima saudável, eu tenho Deus comigo. Eu falhei, mas Ele está comigo. Gente, tem mais falha aqui do que acerto, não é, pastor? Eu acho. É gente falhando o tempo inteiro. Fala assim, meu Deus, esse povo vai fazer tudo errado. Nós também. Mas nós temos Deus conosco. Falhou? Falhei. Agora, minha responsabilidade, eu posso falhar, mas eu também posso consertar. Eu posso consertar. Eu posso cair, mas eu também posso levantar. E vou. Eu posso dar 2 passos para trás, mas depois eu posso recuperar o tempo e correr. Entendeu? Agora, se eu ficar culpando os outros, eu nunca vou sair do lugar. Vocês já viram gente que não sai do lugar para nada? Então, pode prestar atenção, tudo é culpa do outro. Nunca sai do lugar, nunca vai para frente, tudo que faz dá errado, não prospera, não casa bem, não prospera, não trabalha direito, não glorifica a Deus, não dá bom pai e boa mãe. Por quê? Tudo é culpa do outro. Tudo é culpa do outro. Nada é a pessoa. Gente, nós temos histórias difíceis. Tem alguém aqui que teve uma história perfeita, facinho, sem trauma? Tem? Não tem. Poxa, meus filhos estão crescendo, eu sou psicóloga, eu falo assim, caraca, psicólogo falha também, né? Que droga. Por quê? Porque a gente falha como pais, como cônjuges,
a gente falha, mesmo querendo dar o melhor. Mas a gente falha, faz parte. Não tem como, nesse nosso contexto, nesse universo corrompido pelo pecado, não tem como não falhar. E é assim que tem que ser. Mas temos a Cristo. Tá bom? Bom, deu para ter um entendimento do que não é uma autoestima saudável? Gente, eu poderia falar muito, muito, muito tempo, mas a gente ia ficar meio cansado. Mas algumas coisas são o cerne, né? Vocês entenderem o caminho. Bom, a gente consegue construir, melhorar a nossa autoestima, a gente consegue trabalhar ela, graças a Deus. Tá bom? Se a gente for pensar em ter uma autoestima saudável, a gente tem que entender que nós somos um tripézinho e tem que trabalhar em todas essas coisas. Tá? Então, eu sou espírito, alma e corpo. Tá? É como se a gente fosse um banquinho de 3 pernas. E se eu não fizer as 3 perninhas crescerem ao mesmo tempo, eu fico capenga. Tá? Tem gente que quer, ter uma autoestima saudável e espiritualmente não quer ter saúde espiritual. Está lá fora, vocês já sabem o resultado disso. Passa assim, escorre pelos dedos. Tá bom? Porque a autoestima saudável, sem uma construção de uma espiritualidade, estar com Deus, verdadeiramente, não existe. É balela. Eu acho que eu vou falar. Vou falar. É coaching. Se tiver algum coaching aqui, me perdoa, tá, gente? Tem bons coaches também. Mas tem gente tentando construir assim, um negócio assim, uau, sai de lá, super motivado, sei que passa uma semana, o povo está pagando, sei lá, R$1.000 para ouvir uma palestra e sai de lá pulando de alegria, não sei o que. Gente, é um tripé. Você tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do espírito, tem que cuidar do emocional e dá muito trabalho. Quem quiser viver o melhor de Deus aqui, é assim. Não tem outro caminho. Não tem atalho. Entendeu? Dá trabalho mesmo, mas vale muito a pena. Bom, quem quiser cuidar do corpo, tem que procurar os bons profissionais. As meninas fazem academia aí, a Bruna, a Jennifer. Eu vou voltar, se Deus quiser, estou prometendo isso para mim. Cuida da alimentação, cuida da própria aparência, cuida do corpo e tal. Isso faz parte do nosso processo de construção de uma autoestima boa? Pode fazer, mas coisas humanas não definem o nosso valor. Elas podem contribuir de alguma forma, mas não definem. Sabe por quê? Porque daí a pessoa nasceu com o corpo X, aí ela quer ter o corpo X da outra pessoa. Pode isso, gente? Não, não pode. Tem tipo físico, tem gente correndo atrás de um negócio que fala, meu Deus, mas isso é autoestima? Tem gente que quer fazer 30 cirurgia plástica para poder ter a cara da Beyoncé. Ai, meu Deus. Já pensou se uma pessoa magrela igual eu quisesse ter a cara da Beyoncé? Não tem como. Entende? Não dá. Não tem jeito. Ou a pessoa fala assim, vixe, interna. Não tem jeito, gente. Existe eu cuidar bem de mim e do meu corpo. A autoestima passa por cuidar bem, dar valor para o meu corpo. Sim, porque Deus é mordomia. Deus me deu um corpo para administrar. Não é para eu ficar comendo o que não presta, recusando cuidados com o meu corpo. Tem gente que trabalha, gente, de um tanto que é suicídio. Deus quer isso? Não. Então, passa por cuidar do corpo, mas é mais que isso. Tá bom? É mais que isso. A autoestima passa pelo cuidado espiritual. Gente, crescimento emocional e crescimento espiritual andam assim,
Eu nunca vi pessoa vencer problemas gravíssimos, inclusive pecados, só com terapia. Nunca vi. Não consegue. Não consegue. Sabe por quê? Porque você não é só isso. Emocional conta. Lógico que conta. Tem que buscar, tem que entender mais de si mesmo. Quem puder pode fazer terapia, vai na palestra, lê, faz aconselhamento, discipulado, cresce. Cresce. Isso é importante. Mas não é só isso. Não é só isso. Sabe por quê? Se fosse quem fizesse isso lá que não tenha Cristo, conseguia chegar, mas não chega. Não chega. Porque chega assim mais ou menos e escorrega. Para nós que temos, né, meio difícil, não é não? A gente já fica ali meio, uau, vou. Ai, Jesus, eu vou. Aí daqui a pouco fala assim, ai, voltei. Ai, eu estou indo de novo, Senhor. É difícil, gente. Então, quem não tem a Cristo, não consegue. Então, a autoestima passa pelo cuidado emocional, né? Uma autoestima verdadeira, né? Saudável, passa pelo cuidado emocional, mas não se resume a isso. Tá? E, finalmente, ai, gente, eu vou ler um pedacinho para vocês, é tão bonito. Eu estou lendo uns livros que eu falo, ai, Jesus, misericórdia, eu tenho que ler para todo mundo. O C.S. Lewis escreveu uma coisa que tem falado profundamente comigo, até no contexto de consultório, porque, para mim, crescimento emocional e espiritual andam juntos. E eu sempre trabalho o crescimento da espiritualidade com todo mundo que passa lá, seja de que religião for, tentando despertar as pessoas para que elas entendam isso e busquem a Deus. A Bíblia fala que aquele que busca, encontra. Então, estou tentando ajudar elas a buscarem também. E o C.S. Lewis escreveu um negócio que vai me marcar para sempre, que ele fala assim, que não existe personalidades fora de Cristo. Eu achei isso lindo, né? Eu vou ler para vocês. Ele escreve assim, ó, seu eu verdadeiro não emergirá quando você estiver procurando por ele. Ele emergirá quando você estiver procurando por Cristo. Uau! Olha isso, gente. Sabe por quê? Tem gente tentando ser você mesmo e se dar valor e crescer e tal, procurando em si, mas só o Criador tem isso. Entende? É como se você estivesse tentando entender um quadro do Leonardo da Vinci e fica olhando naquele... Eu não sou muito apreciadora de arte. Quem é, gente, eu respeito, tá? Mas na minha cabeça aquele trem é muito complicado. Aí você olha, né? Eu olho e falo assim, não entendi nada. Nada. Não entendi nada. Gente, eu tenho um marido artista, então ele fica assim, sabe? Ele franze a testinha assim, fica meio embasbacado assim. Fala, legal, vamos ver outro. Porque eu não estou entendendo nada, não sou muito, não tenho essa sensibilidade para a arte. Às vezes a gente está tentando fazer isso com a gente. E o mundo está tentando fazer isso. Tentando entender uma obra na ótica humana, só que a obra é do Criador. Então, só quando eu estiver procurando por Ele que eu vou encontrar o eu verdadeiro e o valor que eu tenho. Por isso, né, jovens, adolescentes, adultos, querem ter autoestima saudável, procurem por Cristo. A autoestima humana é centralizada no eu. Eu estou tentando me achar, eu estou tentando me encontrar, eu estou tentando me dar valor, eu estou tentando... Gente, mas eu estou tentando, eu estou cansada, eu estou tentando demais, eu não estou conseguindo. Tenta por Cristo no centro. Você vai encontrar. Você só existe nele. Nele. Gente, faz 20 anos que eu atendo gente, essa é a maior verdade. As pessoas são vazias em si mesmas,
procurando no escuro um negócio que nunca aparece. Vocês sabem que o problema da humanidade é não se sentir valorizado o suficiente. Eles se separam por causa disso. Eles trocam de parceiros sexuais com uma multidão de pessoas por causa disso. Eles vão para as drogas. Eles fazem tudo para se sentir alguém. E não pense que eles fazem isso porque são desvairados e gente sem consciência. Não, eu trabalho com eles, é um monte de gente tentando se achar, sofrendo. Sofrendo, são seres humanos como eu e você. Sofrendo por não saber quem é, por não saber o valor que tem. Mas você tem a Cristo que revelou o valor que você tem. Por isso eu acho um absurdo um cristão não ter uma autoestima saudável. Tem gente por aí falando que esse negócio de autoestima não é para crente. Que vai atrapalhar se Jesus falou assim, negue-se a si mesmo e venha me seguir e tal. Eu discordo. Eu acho que quem tem uma autoestima saudável é que consegue realmente negar a si mesmo. Quem sabe quem é em Cristo, entende? O próprio valor. Que não precisa ficar recebendo tanto do outro assim. Que já está preenchido por Deus. É exatamente por isso. Né? Então, as pessoas têm uns... Não sei se o pastor sabe desse movimento aí, mas tem uns povos falando que... Eu não entendo a autoestima dessa forma. Né? Eu entendo como um sentimento de valor pessoal que ninguém te rouba. Ninguém, que não está fundamentado em nada, mas que aparece em tudo. Aparece em tudo. Em toda a expressão de você. Tá bom? Descomplica relacionamentos, ajuda no trabalho, incentiva nos talentos, traz uma sensação de resiliência na hora dos problemas. Você entende o que é isso? Mas não é autoestima centrada em mim, é em Deus. Com Ele no centro, tá bom? Me revelando quem eu sou, o propósito que Ele tem para a minha vida e tudo mais. Vocês querem isso? Nós precisamos disso, né? Gente, autoestima é uma coisa que é eterno. Pense num negócio que você vai levar daqui. Só o que for eterno. O resto tudo vai ficar. O sentimento de valor, ele perdura para a eternidade. E não é esse sentimento que passa, não. É o valor em si. Porque quando você estiver lá, aí sim que você vai entender completamente o que é esse valor. Mas você já pode começar aqui. Tá bom? Então, não permita que ninguém e nada defina o seu valor, além de Cristo. Não permita que situação, dificuldade, sentimentos seus ou dos outros, do que quer que seja, defina quem você é e o valor que você tem. Tá bom? Isso é autoestima saudável. Vocês querem? Eu também. Vamos orar para sempre por isso, tá, gente? Porque é um ideal de vida. Não é uma coisa que você, estala o dedo, na semana que vem, consegui. É um ideal para se perseguir como a santidade. Tá bom? A gente segue crescendo, prossegue para o alvo, cada dia um pouquinho mais. Ok? Bom, queridos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa muito, muito importante. Senão, depois eu vou embora para casa e falo assim, não falei isso, não falei aquilo outro. Tem um probleminha de você tentar ser perfeito, gente. Bom, troque o autoconceito e o alto valor pelo divino conceito e o divino valor, tá bom? Entenda que Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na sua vida. Ele é fiel, tá bom? A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel.
É Ele que começou esse processo de construção de quem você é, repartindo a imagem e semelhança dele com você, tá bom? E é Ele que vai terminar, tá bom? Bom, queridos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu gostei muito de ser chamada para falar sobre isso, porque é algo que eu trabalho na minha vida própria. Eu tenho trabalhado 20 anos ajudando pessoas a resgatar isso, até aquelas que não conhecem a Cristo e, quem sabe, né, através da minha vida, podem conhecer um pouquinho, né, do valor que elas têm, que Deus conferiu a elas. Tá bom? Alguém vai orar ou eu posso orar? Como é que vai terminar? Eu vou orar e depois eu vou... 9h10, está tarde, né? Não vamos abrir não, né? Pode abrir? Depois eu vou abrir 10 minutinhos para pergunta, tá bom? Então eu vou orar primeiro. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Te agradeço porque o Senhor teve um propósito ao me trazer aqui, Senhor, tanto na minha vida, quanto na vida desses meus irmãos que estão aqui, Senhor. Te agradeço por essa igreja que é especial para o Senhor, como uma célula do teu corpo nessa terra. Te agradeço, ó Deus, por cada pessoa aqui, Senhor, que é parte, ó Deus, única e especial do projeto do Senhor, ó Deus, de espalhar o seu reino nessa terra. Deus, se somos cidadãos do teu reino, Senhor, precisamos ter o conceito e o valor que o Senhor tem por nós. Não por orgulho, Deus, não por superioridade, ó Deus, mas para servir ao Senhor como quem sabe quem é. Ó Deus, com os nossos dons e talentos que o Senhor distribuiu a nós, ó Pai. Ó Deus, para servir ao Senhor, ó Deus, com a excelência daquilo que o Senhor repartiu conosco, para que o mundo conheça o Senhor, ó Pai. Eu te peço que o Senhor cure pessoas de histórias, ó Deus, e desvalores, ó Pai, que se instalaram em seus corações. Deus, eu te peço que essas pessoas rejeitem, ó Pai, as palavras humanas que não definem quem elas são, o valor que elas têm no Senhor. E te peço que o teu Espírito Santo, ó Deus, comunique o valor de cada um, Senhor. Criança, adolescente, jovem, adultos, ó Pai, que são únicos para o Senhor, que foram feitos para a sua glória, ó Deus, que têm seus nomes escritos, ó Deus, nas palmas das suas mãos, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor marcou a nossa vida, Senhor, com o seu amor, com a sua graça, nos resgatou, ó Deus, desse mundo tão difícil. Que o Senhor nos use, ó Pai, para fazer o mesmo, ó Deus, através do teu poder, ó Pai. E que o Senhor engrandeça o teu nome através das nossas vidas. Que o Senhor troque no nosso coração todo autoconceito pelo divino conceito, ó Pai. Nós pertencemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, eu vou abrir um pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta, dúvidas, que quiser me fazer, para poder ninguém sair daqui falando que eu não falei, que eu sou brava. Depois eu falo assim, excomungado. Às vezes o povo fala assim, eu vou chamar para fazer uma palestra. Eu pergunto, qual o assunto? Porque tem uns assim que eu falo, nem vou falar, porque depois sai falando que eu não falei e eu não gosto. Mas é bom, né, que às vezes a gente tem alguma dúvida e pode ajudar até o outro que também teve. Tem algum corajoso fazer pergunta? Só os corajosos fazem perguntas? Não, gente, os que não são corajosos também, tá? Então, pois é, gente.
É tão difícil, né? Às vezes as nossas igrejas elas têm um pouco de preconceito a respeito de cuidado com as emoções. Todo mundo ouviu a pergunta? Não? Ah, então deixa eu falar. Ele perguntou sobre o cuidado, quando a pessoa cuida só do espiritual e esquece das outras áreas, tipo, vira um super crente, mas não cuida do emocional. Então, pode virar um pouco hipocrisia. É que, assim, às vezes é difícil vencer algumas coisas sem consertar questões emocionais, tá bom? É difícil ser espiritual e uma espiritualidade verdadeira sem deixar Jesus entrar no quartinho escuro, entende? Então, por exemplo, às vezes a gente esconde medos, traumas, dores, perfeccionismo, orgulhos e coisas que têm a ver com a nossa história e que precisa ser cuidado. E aí a pessoa se converte e tranca aquilo ali, tranca lá, e quer cumprir a palavra sem resolver aquilo lá. Dá ruim, gente. Dá ruim. Então, às vezes, essas pessoas que são super crentes, elas escondem umas coisas cabeludas, entende? Porque fica tentando, mas o emocional está capenga, está fraco, então a estrutura, o edifício, ele fica torto, tá bom? Eu arrisco dizer que uma espiritualidade integral e verdadeira sempre passa pelo crescimento emocional. Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer terapia, tá, gente? Porque Deus conserta a gente no nosso quartinho. Não é, pastor? No nosso quartinho, tá? Então, por exemplo, como perdoar sem deixar Deus entrar no quartinho da dor, da mágoa, do... Então, crescimento emocional, crescimento espiritual passa por crescimento emocional, porque eu tenho que ir lá no trauma, lá na dor, lá no quartinho escuro e deixar Deus entrar, e o trem doer para valer, e eu tenho que crescer emocionalmente. Se eu ficar apegado na minha dor, né, e agarrado com aquilo, eu não consigo perdoar, e aí eu brigo com os outros, eu exijo que cumpra a palavra e tal, mas eu não perdoo. Entendeu? Eu não perdoo. Eu falo uma coisa, mas aqui dentro, outra. Tá? Então, eu arrisco dizer que a espiritualidade verdadeira, ela sempre me leva ao crescimento emocional, mesmo que não precise de terapia. Gente, antes de existir psicólogo no mundo, já existia cristão emocionalmente saudável. Entendeu? Por quê? Porque estava lá, buscando a Deus e a palavra, deixando Deus consertar ele. O que a gente sabe é que o trabalho do Espírito Santo sempre passa pelo emocional, porque senão ele não descreveria os frutos do Espírito com tantas características que têm a ver com o nosso emocional. São emoções? Pensa, não faria sentido, né? O fruto do Espírito não sei que, um monte de coisa que tem a ver com emoção. Então, como é que tem espiritualidade sem crescimento emocional? Não tem. Não tem. E o Sermão da Montanha, para mim, é crescimento emocional puro. Filho, não adianta você cumprir um negócio que você só, né? Você olhou para a mulher e tal, e você não fez nada, você está livre, você não é devedor. Não. A intenção do seu coração, o que está lá dentro, a sua história, o que está errado, já conta. O Sermão da Montanha é exatamente um alinhamento do que está lá dentro com o que é praticado. E isso é crescimento emocional. Tá bom? Bom, eu não sou teólogo, tá, gente? Sou uma simples psicóloga. Mas é a minha opinião. Quem mais? Bom, eu vou dar a receita que eu dou para os meus filhos, porque daí eu não acho que é nem mídia social, tá? Jovens, adultos, crianças, todo mundo presta atenção.
Eu acho isso muito, muito relevante. Eu ensino os meus filhos desde pequenininho. Entrou em contato com alguma coisa? Filme, música, mídias sociais, festas de escola, conversas com amigos, qualquer coisa. Vamos pensar em entretenimento em geral, porque entretenimento a gente tem sempre que abrir o olho depois. Entrou em contato com aquilo? Pensa um pouquinho. O que eu senti? O que eu pensei? É muito importante isso, ser autoconhecimento. Se for algo ruim, está na hora de você repensar. Entendeu? Tá lá jogando videogame. Aí sai. Nervoso. Aí briga com não sei quem e tal. Eletrizado. Gente, os videogames estão produzindo adrenalina nas crianças, mas uma adrenalina enorme. Para o corpo da criança ficar livre daquela adrenalina, depois ela leva um tempão. Aí a criança sai, não consegue fazer tarefa, não consegue nada, ou está nervoso, ou não quer desligar. Pensa um pouco. Você é inteligente, Deus te deu inteligência. Está nervoso demais? Sinal que tem que diminuir o tempo. Não consegue se controlar depois do uso de tecnologia? Abre o olho. Ouviu uma música. O que você sentiu? Foi uma coisa boa? Sabe? Que te faz pensar? Está de acordo com a palavra? Se não for, a luzinha acendemos, pensa. Tá bom? Ficou lá na internet, aí saiu se sentindo derrotado. Tem gente que sai assim, se arrastando. Gente, para que você está fazendo isso com você? Ou percebe que não consegue mais. Gente, os jovens hoje estão assim, senta 2 segundos. Eles não conseguem ficar 5 minutos parado, sem fazer nada. Pensa o ócio. Não consegue. Poxa, está errado. Hora de parar. Se você não tem controle, você entende? Fica uma coisinha te mandando abrir o celular, passar, pronto, já está na hora de repensar. Então, não tem tempo específico. Óbvio que a gente já sabe que, por exemplo, mais que 1 hora, todos os dias, já vai causar danos para o futuro, tá bom? Então, a gente já sabe que está acelerando nossos neurônios, produzindo adrenalina, noradrenalina, neurotransmissores que são que aceleram o nosso corpo. Então, a gente já sabe que isso daí vai dar ruim lá na frente, tá? É certo. Mas não que um tempo específico determine. Eu acho que é autovigilância, entendeu? Autoconhecimento, tá? Mas a gente já sabe que mais que 1 hora por dia vai dar ruim para todo mundo lá na frente, tá? Já temos muita gente tendo que tomar remédio para ansiedade e isso só vai piorar. Infelizmente. Nós precisamos aprender a ficar um pouco mais livre disso, tá? Você tem que pensar quem manda em quem. Eu mando no videogame ou o videogame manda em mim. Eu mando no celular, no TikTok ou o TikTok manda em mim. Né? E, principalmente, vocês, né, adolescentes, crianças e tal, está fazendo uma coisa lá que não pode mostrar para ninguém? Pode parar. Que não é por aí, não é esse o caminho. É uma coisa que seus pais não podem saber, que não dá para mostrar para os outros. Então, já sabemos que não é por aí. Adultos também, tá? Adultos. Porque está, lotado de adulto, caindo na mesma armadilha. Mandando mensagem, teclando com gente que faz tempo que não encontra, e escondido. Abre o olho. Tá bom? Se é uma conversa que não pode mostrar para os outros, se é uma coisa que você está vendo que não dá para mostrar, que dá vergonha, será que é por aí? Então, prestem muita atenção.
nós temos que usar as tecnologias, não as tecnologias que têm que usar a gente. Tá bom? Meu marido fala assim, ó, se você tem uma coisa que você pode usufruir, pela qual você não paga, desconfie que você que é o produto. É você que está sendo usado. Tá bom? Quem é quem está carregando o sistema ali, né, o burro de carga, é você. Tá bom? Então, presta atenção. Tá? É muito relevante falar sobre redes sociais no nosso tempo. Gente, é um enorme desafio. A gente não tem uma resposta X. Tá? A gente sabe que todo mundo precisa diminuir. Tá? Todo mundo. O meu filho, por exemplo, ultimamente eu tive que levar ele no oftalmologista, que ele estava com muita dor nos olhos, né? E aí, as tarefas todas no computador, e videogame, e atividade online, enfim, um monte de coisa. E aí, olha que coisa. Falei, isso já estava na Bíblia, olha para você ver. A médica falou para ele assim, ô Lucas, você tem que parar um tempo assim, de 1 hora, em 1 hora e meia, olhar lá para as montanhas. A Bíblia já falava isso, eleva os meus olhos para os montes. Olha, estava lá. Que a gente fica ali, né, olhando de perto, e aí isso está produzindo mudanças na nossa retina, no nosso olho, na lágrima e tudo, e a gente tem que olhar mais longe. A gente não foi feito para ficar o tempo inteiro assim, ó, olhando de perto. Isso é tá, gente? Uma consequência. Terão inúmeras consequências. Nós nem sabemos quais serão, mas vai ter. Sabe uma boa coisa? Todo mundo pensar em alguns momentos, separar momentos no seu dia para desligar. Melhor coisa que você faz. Entendeu? Desliga disso. Mas eu vou me programar 1 hora por dia, desligo tudo e fico livre, tá bom? Ai, que susto, pensei que era meu. Deve ser. É mesmo, é alarme. Bom, gente, é isso, né? Vamos terminar, que já está tarde, né? O meu alarme está me chamando, mas é um remédio que eu não trouxe. Bom, gente, foi um aprendizado e tanto, né? Dá para a gente escutar muito ainda, deu para aprender bastante. Perguntei para ela do tempo e tem algo que não me deixa desligar. É até dormindo, 24 horas, já levei chamada de atenção, porque esse aqui é o meu vibrador do celular. Então, como eu trabalho muito com o WhatsApp, é 24 horas que o cliente... Infelizmente, tive que dar o número no final de semana, tudo. Então, esse aqui vibra o dia inteiro. E é uma coisa que eu preciso desligar e eu falo para vocês. Eu ainda não consegui. Por isso que eu perguntei. Já levei chamada de atenção. Quando você entrar na igreja, você tira a notificação pelo menos do WhatsApp. É verdade, gente. Fiz isso uma vez, esqueci o resto. Aí tem, né? Eu uso aquele pretexto. Não, às vezes o pessoal do som... precisa avisar alguma coisa, manda mensagem, eu só olho aqui assim, já sei o que é. Aí eu uso esse pretexto, é fácil, tal, né? Mas faz mal. Às vezes o pastor está pregando alguma coisa ali, recebe uma notificação. Jesus amado, Flamengo perdeu no meio do culto, né? Aí acontece. Muito. Pode. Sim. O Cleito manda assim, qual que é a próxima música? Eu mando assim para ele. Oi? É o seu? Ou acontece assim, ó, manda para ele lá, aumenta o microfone do Edmilson. Ele, qual que é o número? Meu Deus, aí eu...
eu vejo ali e falo, 7, entendeu? É desse jeito. Sim, as medicações, quando bem usadas, né, elas são coadjuvantes no processo de tratamento. Antigamente, a gente tinha remédios que levavam embora a pessoa, né? Você só olhava, não tinha mais um ser humano ali, tinha um poste, uma planta, qualquer coisa, mas menos um ser humano, né? Então, eram medicações mais fortes, com muitos efeitos colaterais e, sobretudo, que não respeitavam a personalidade das pessoas. Hoje, a gente tem muitas medicações no mercado que são coadjuvantes, que, na verdade, devolvem um ser humano, né, mais equilibrado para o seu contexto de vida. Então, eu sou muito favorável ao tratamento, obviamente, desde que com um bom médico, tá bom? E com uma medicação adequada para o quadro. Às vezes é muito difícil corrigir determinadas coisas com a força do pensamento. Tipo, eu não quero ficar tão deprimido, mas eu estou. Então, o que a medicação faz? Ela vai lá ajudar a pessoa nessas substâncias cerebrais que estão em desequilíbrio, para que depois a pessoa possa avaliar do ponto de vista emocional o que precisa ser feito e tratar. Tá bom? Às vezes o quadro é tão grave que não adianta mandar para o psicólogo, que a pessoa está um caco. E a gente vai propor coisas e para ela enfrentar as próprias dores, ela não tem nem condição disso. Então, o que a medicação faz? Dá um pouco de dignidade para ela ter que enfrentar aquilo que ela precisa. Tá? Então, eu sou favorável, sim. Assim como a gente toma remédio para problemas cardíacos e hormonais e insulinas e etc., para outros distúrbios. Nosso cérebro não é uma máquina perfeita, nós não estamos no mundo perfeito, aqui o cérebro falha, e às vezes, quando precisa de uma correção bioquímica para o nosso cérebro funcionar melhor, por que não? Tá bom? Então, sou favorável. Tá? Eu não acho que a gente tem que ficar sofrendo desnecessariamente. Mas não acho que as pessoas podem usar a medicação como muleta, porque a gente tem que crescer, gente. Então, a medicação é um lado do tratamento, a terapia é outro. Mudanças comportamentais. Então, eu falei para vocês hoje coisas que a gente tem que crescer, tem que mudar, tem que melhorar, tem que caminhar. Tá bom? A medicação não faz isso. Tá? Faz outra coisa. Existe uma coisa que você faz, uma coisa que a medicação faz. São coadjuvantes. Bom, gente, eu nunca vi a Raquel brava. A Raquel, a Raquel sempre foi nessa calma, gente. Ela é bem firme. Mas ela sempre foi nessa calma, tranquilidade, assim, a gente ria bastante. Dei muito trabalho para ela. Mas faz parte, né? Eu precisei de um momento, eu fazia terapia com a Raquel, eu precisei tomar um remédio, aconselhado por ela. Falei para ela que hoje eu tinha me dado alta mesmo. Porque foi um suporte. Quando eu vi que eu não precisava mais, porque foi a transição da faculdade, eram 10 matérias, eu dava monitoria, eu trabalhava, dava aula no final de semana. E quando parou tudo de uma vez, eu fiquei perdida. Foi muito complicado. Então, eu ia na Raquel conversar com ela, dar trabalho para ela, e eu precisei de um tempo de tomar uma certa medicação. Mas quando eu descobri, quando eu consegui respirar, sair daquele mar de sufoco, eu falei assim, agora eu não preciso mais. Porque aí eu consegui orar, eu não consegui orar. A música foi que me ajudou e a questão de exercício físico é a minha terapia. Então, hoje eu estava contando para ela que eu saio da academia,
E no outro dia, na hora que eu tô com raiva, que eu vou explodir, eu não consigo, não tenho força. Eu tô tão cansada que eu não consigo. Eu consigo parar para pensar, porque o exercício já me deixou cansado. Então, isso faz parte. E é muito bom. Quando a gente precisa cuidar das emoções, tem momento que a gente vai precisar, claro, e procurar, né, assim, é a minha opinião, um psicólogo cristão, que aí você vai falar a mesma língua. A gente falou muito a mesma língua muitas vezes, né, Raquel? Então, foi um crescimento ali que eu precisei. Precisei ligar para ela lá quando eu viajei. A gente ficou um tempinho conversando, porque deu umas paranoia. E ela se disponibilizou, falou, se você precisar, você pode me ligar que a gente conversa. E eu liguei e ela teve toda a atenção ali de estar acompanhando. Tem hora que a gente... comigo tem certeza que ela sofreu e riu muito. Eu lembro um dia que eu cheguei assim para ela, que eu falei para ela assim, que um dia eu ia sentar naquela cadeira e falar assim, acabou tudo. Aí o dia que eu sentei e falei assim, hoje é o dia, acabou tudo. Não sei se ela lembra que faz um tempinho. Foi muito engraçado. Eu falei, um dia eu vou sentar nessa cadeira e eu falei assim, acabou tudo, eu vou falar isso para você. Aí passou um tempo, eu sentei e falei assim, é hoje, Raquel, acabou tudo. Eu consegui. Mas é muito bom. É um crescimento que fez muito bem para mim. Hoje eu consigo lidar com coisas que eu não ia saber se eu não tivesse tido uma orientação. Vai lá que eu acho mais. Esse é o medo. Se eu for lá, depois não sai mais. Pronto. A pastora disse que acabou tudo, vai lá que eu descubro mais. A gente sempre vai ter, né, Raquel? A perfeição só quando a gente for para o céu. Isso. Bom, gente, agradecer mais uma vez a Raquel pela instrução, né, por ter disponibilizado. Eu mandei mensagem, ela aceitou assim na mesma hora. Depois eu falei para a Bruna, eu consegui a Raquel e você não. A Raquel tinha convidado, a Bruna tinha convidado ela pro congresso, só que a Raquel não tinha disponibilidade. Aí quando eu consegui, falei assim, Bruna, eu consegui e você não. Ela já fez terapia, então ela está curada já. Então... Vou marcar um só para você, tá? Bom, irmãos, que a gente possa sair mesmo com essa palavra, com essas instruções no nosso coração e colocar em prática. Gente, a prática é dia após dia. A gente não vai sair aqui amanhã pondo tudo isso em prática e vai funcionar tudo, gente. É dia após dia. E a gente tem que insistir. Só insistindo para dar certo. Se você não insistir, gente, não vai. O primeiro dia não deu certo. O segundo não deu certo. Vai indo. É um processo. Ninguém nasce sabendo, né? Então, a gente demorou para aprender a ler, para escrever. Então, essas coisas também vão demorar. Não é tão simples. Não é virar uma chave e pronto, está tudo resolvido. Mas a gente não pode desistir. Tá bom? Convido a todos a ficar em pé para a gente fazer a oração final. E logo após, tem uma canjiquinha abençoada lá embaixo. Todos estão convidados. É 0800, tá? Quem fez a canjiquinha foi a pastora Teca. Então, vocês imaginam que delícia que tá. Tá bom? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que nós aprendemos um pouco mais, Senhor. Um pouco mais aqui sobre autoestima, um pouco mais, Pai, sobre a alma, Pai, um pouco mais sobre o espírito e um pouco mais sobre o corpo, que os três andam juntos. Senhor, que nós possamos mesmo, Pai, compreender e colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, que nós possamos ter mesmo, Pai, uma mudança de mente. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que se fez aqui presente. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, por esse momento. Amém.